agora, vem derrama, a terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Ó Pai, nessa noite, Senhor, que o Senhor possa tocar aqueles corações quebrantados perante Ti, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar, Pai, naqueles corações, daqueles homens quebrantados, Senhor. Estamos dispostos a Ti, Senhor. Que seja tudo conforme a Sua vontade, Pai. Me aproximei, permaneci, com teu olhar me consumi. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, com teu olhar me consumi. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, com o seu olhar me consumi. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, com o teu olhar me consumi. Eu sou todo teu, e fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar,
pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Nos tornamos responsáveis, a chama não pode apagar. 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 A chama não pode acabar. Seguimos nessa mesma crescente, louvando, continue orando que a oração, a entrega também é uma maneira de ofertar ao Senhor. Nós estamos aqui hoje reunidos como homens, segundo o coração de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor transforme o nosso coração, Pai. Que o Senhor transforme a nossa mente, Senhor, que nós possamos sair daqui hoje, Pai, homens segundo o Teu coração, homens sabendo a Tua identidade, homens sabendo quem nós somos em Ti, Pai. Nós oramos, Pai, nessa noite, Senhor, e te pedimos, esteja conosco, Senhor, esteja conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Podem sentar. Acho que hoje não tem ninguém nos visitando, a não ser o André, né? De André para André, brincadeirinha. Hoje eu fui incumbido de trazer uma palavra de oferta. E a palavra de oferta que eu quero começar ela lá em Malaquias 3:10. Se alguém trouxe a Bíblia e quiser abrir, quiser colocar lá no telão, vai dizer o seguinte: tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizer, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Aqui nós estamos falando de dízimos e oferta. E qual é que é o real motivo do dízimo? Hoje nós temos o dízimo e temos a oferta. E eu posso abrir o seguinte: dízimo é uma coisa e temos dois tipos de oferta, uma oferta comum e uma oferta especial. Nós vamos chegar lá. O dízimo, qual é o propósito do dízimo que Deus instituiu? O propósito dele é sustentar a igreja e o sacerdote. O dízimo ele serve para manter essa casa aberta. O dízimo ele serve para comprar essa cadeira, pagar a água, a luz, tudo aquilo que a gente tem de conforto e mordomia na igreja é através do dízimo, através daquilo que tu devolve a 10ª parte que Deus nos pede. Isso é o dízimo, é devolver uma parte. Uma vez que nós somos mordomos do Senhor,
e o Senhor nos confia tudo, porque tudo é dele e tudo vem dele, ele só nos pede uma 10ª parte. E não porque ele quer esse dinheiro, porque ele é que faz a obra, ele é que faz acontecer, mas sim que ele quer ver onde está o nosso coração. Ele quer ver o quanto nós somos fiéis a ele. Então, Deus, ele quer ver a nossa obediência e a nossa fidelidade, se ela é contínua, no pouco e no muito. Não ganharemos muito se não soubermos ser fiel no pouco. Amém? E quando nós falamos de oferta comum, nós podemos pegar em 2 Coríntios, que é 9:7, que vai falar que cada um dê o que conforme está no seu coração. Isso é uma oferta comum. E quando eu falo de uma oferta especial, estou falando de primícias. Primícias. E o que são as primícias? O que são as primícias? As primícias é uma oferta onde nós colocamos em primeiro lugar a Deus. É quando nós tiramos a melhor parte daquela bênção que nós recebemos e nós damos ao Senhor. Isso é as primícias. Ofertar, a gente pode ofertar a todo tempo, trazendo um irmão ao culto, levando um irmão para casa, mas quando nós colocamos Deus em primeiro, na questão da oferta, na primícia, nós damos a melhor parte. Nós temos um exemplo claro na Bíblia, que é Abel. Abel, ele tira o melhor cordeiro do rebanho. E a Bíblia vai falar que Deus se agrada dessa oferta que Abel deu a ele. Então, o que a primícia ela nos leva? A primícia ela nos leva a seguinte questão: prioridade a Deus, gratidão e fé. Quando nós tiramos o melhor para ofertar ao Senhor, nós temos priorizando a Deus, nós temos tendo gratidão a Deus, e nós temos fé que nós tirando o melhor e dando para Ele, não vai faltar. Muito pelo contrário, Ele vai abençoar e nós vamos ter em uma proporção maior. Assim como nós olhamos no Novo e Velho Testamento e vemos o quanto Deus ele tem honrado aquele que honra Ele. Nós temos a história das viúvas, onde uma tinha uma única moeda e deu o melhor que ela tinha, o tudo, e a outra que tinha só uma porção de trigo e óleo. E mesmo assim, ela faz a refeição sem ter nada o que comer. Elias, naquela época, era o representante de Deus. E ela dá tudo. E o que acontece? Deus transborda até não ter mais vasilhas. E nós temos que ser assim. Nós temos que escolher sempre ofertar a nossa melhor parte a Deus. Nós temos que honrar a casa que nós servimos, que nos cuida, que nos pastoreia. Nós temos que honrar com nossos dízimos, devolvendo a 10ª parte daquilo que Deus nos pede. E Ele não nos força, Ele só quer que nós tenhamos um entendimento. Amém? Eu quero deixar uma frase para vocês sobre prosperidade. O tamanho da nossa prosperidade está muito relacionado ao quanto nós somos fiéis. Quanto mais fiéis nós somos ao Senhor, mais próximos nós somos. Em Deus, em riqueza, em tudo. Amém? Que nessa noite você possa ter um entendimento e dizimar com fidelidade ou ofertar o melhor que você tem para Ele. Porque Ele tem nos dado tanto, mesmo nós não merecendo. Amém? Nós temos o QR Code nas cadeiras, temos o QR Code aqui no telão, a salva vai passar, fiquem à vontade. Se você não tem, fique tranquilo, mas se você tenha,
faça o melhor para o Senhor. Amém? Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que quer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com meus olhos naturais, minha fé vai me dar força pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amor. Sim, Pai. Nós te A agradecemos. última palavra. Nós te agradecemos, Pai, por essa casa. Nós te agradecemos, Senhor, por essa comunidade. Nós sabemos que é o Senhor que tem nos sustentado. Pai, nós apresentamos a Ti a vida, Senhor amado, das pessoas que com generosidade, amor, fidelidade, não só aquelas que fizeram, mas aquelas que também não tiveram condições essa noite. Pai, nós te agradecemos por essa igreja. Nós te agradecemos por o Senhor ter nos sustentado ao longo desse tempo. Pai, em nome de Jesus, mas nós queremos ir além, nós queremos avançar, nós queremos romper. Pai, que o Senhor dê graça a nós, Pai, na nossa vida financeira, nossas condições. Que o Senhor traga, Senhor amado, provisão sobre a nossa vida. Que o Senhor nos dê condições de termos, Senhor amado, para emprestar, mas não pedir emprestado. Que o Senhor nos dê condições, Senhor amado, de sermos coluna neste lugar, coluna nessa casa, patrocinadores do reino, investidores do reino dos céus. Pai, gera o amor no nosso coração. A Tua palavra diz que é melhor dar do que receber, Pai, em nome de Jesus. Então ensina-nos, Senhor, a dar, a liberar, a soltar, a entregar, entendendo que cada oferta que nós fazemos é uma semente que nós semeamos em terra boa, terra do reino dos céus. Pai, em nome de Jesus, levanta aqui não só homens, mas sim uma igreja generosa, sim uma igreja com amor, uma igreja com um coração na eternidade, uma igreja desapegada. Senhor, livra-nos da avareza, da vaidade, do orgulho. Livra-nos de andar agarrado nas coisas dessa terra, desse mundo. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor amado, Senhor, a liberar, a ofertar, a dizimar, a abençoar, Senhor amado, a cuidar daqueles que nada têm. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, vamos se colocar de pé, vamos orar. Deus tem dirigido assim. Vamos orar pela nossa casa, orar pela nossa família nesse início. Vamos orar por essa noite, para que Deus ele venha e rompa. Em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui e a sua semana não foi fácil, foi carregada, foi uma semana de adversidade, de opressão, mas Deus ele tem uma noite preparada para nós, uma noite que já estava na sua agenda, para trazer graça sobre a nossa vida como homens de Deus, para nos posicionarmos, para romper, para levar a graça do Senhor para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui como homens que entendem, que carregam uma responsabilidade. Deus me chamou.
Homens que entendem a responsabilidade que tem de guiar uma família, de liderar uma casa. Homens que entendem o chamado e o propósito. Senhor, nos ensina-nos a ser marido. Nos ensina-nos a honrar a nossa esposa. Nos ensina a cuidar da nossa família, dos nossos filhos, Pai. Nós não queremos ter sucesso lá fora e ter uma família destruída. Nós não queremos ser bem-sucedido diante do olhar dos homens e fracassarmos diante do olhar do nosso Deus. Pai, nós não queremos viver movidos, Senhor amado, pela cultura deste mundo. Senhor, nós não queremos viver de aparência. Quantas vezes somos surpreendidos por pessoas se divorciando, pessoas com famílias destruídas, Senhor, mas era tão lindo, era tão bonito na internet, na frente dos amigos, mas só o Senhor sabia o que acontecia dentro daquele lar. Pai, eu creio que chegou o tempo de nós rompermos, Senhor amado, e sairmos do superficial. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite pela nossa casa. Nós oramos nessa noite pela nossa família, pelos relacionamentos, pelo convívio, pelo diálogo dentro desse lar. Ensina-nos, Senhor amado, a ter palavras brandas. Ensina-nos a ter sabedoria para lidar com a esposa, cuidado com os filhos, equilibrar o trabalho, não nos sobrecarregar ministerialmente. Senhor, nos ensina a ser homens de valor, homens de honra, homens que sabem o que querem, para onde estão indo, homens com identidade de filho. Pai, nós estamos diante de Ti nessa noite, Senhor, consagra esse lugar. Espírito Santo, não é as minhas palavras que irão te convencer, não é eloquência, não é sabedoria, não é a teologia, não, mas é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo. E tenha liberdade nessa noite para trazer graça sobre nós, para nos conduzir, Senhor amado, a tomarmos nossa posição. Quando o Senhor nos fez com um propósito. Nós fomos feitos em Ti, gerados em Ti, feitos, criados à imagem e à semelhança, para dominar e possuir, não ser dominado, não ser governado. Pai, em nome de Jesus nós oramos nessa noite. Toma nas Tuas mãos tudo que será feito. Que o Espírito Santo esteja conduzindo esse culto. Que a palavra venha a ser revelada do coração de Deus. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Palavras que irão mudar destino, que irão mudar destinos, em nome de Jesus. Palavras que irão trazer direção, condução, orientação, aconselhamento. Pai, nessa noite tenha liberdade de nos repreender, pois nós sabemos que quando somos repreendidos, o Senhor evidencia o Teu amor através da repreensão. Nós queremos assumir o nosso lugar de filho, posicionados em Ti, entendendo o tempo, a estação, entendendo tudo que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, nós nos apresentamos diante de Ti. Que a Tua vontade seja feita neste lugar, nessa terra, como ela é feita no céu. Que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, de nos levar ao arrependimento. Que o Senhor tenha liberdade de nos ensinar. Que o Senhor tenha liberdade de falar ao nosso coração. Nós estamos aqui para ouvir, para ser dirigido, guiado, conduzido por Ti. Que a Tua palavra salte aos nossos olhos e queime ao nosso coração. Que o Senhor encontre liberdade no nosso coração. Tira toda a dureza do nosso coração. Tira toda a distração desse ambiente. Que nós possamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite e receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Por gentileza, pode sentar. Glória a Deus. É um prazer receber vocês aqui nessa noite. Uma noite preparada por Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. E eu creio que passa por essa noite. Amém? Glória a Deus. Está faltando luz aqui ou é impressão minha? É assim mesmo, pastor? É. Parece que está meio escuro, acho que é a garrafa. Melhorou, a garrafa estava fazendo sombra. Amém, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, peço que abra comigo. É uma passagem bem conhecida nossa, capítulo 15, Lucas capítulo 15.
É a palavra parábola do filho pródigo. Deus tem grande ensinamento para nós essa noite. O tema dessa mensagem é de volta à identidade, a história de dois filhos perdidos. Nessa noite Deus ele quer tratar sobre identidade. Nessa noite Deus ele quer falar sobre identidade que muitas vezes nós desconhecemos e que por vezes nós perdemos. Nessa história nós vamos ver um filho que perdeu a identidade, mas também nós vamos ver um filho que estava sem identidade. Um sai, perde a identidade. O outro permanece, mas permanece sem identidade. E nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas saem e perdem a sua identidade de filho lá fora. Vão para o mundo. Mas também tem aqueles filhos que estão dentro da casa do pai, porém não conhecem o pai e muito menos a sua filiação no pai. E esse é um tema que Deus ele ministrou ao longo desse tempo comigo. É um tema que ele quer ministrar. Nós vamos percorrer por essa história e vamos ir meditando parte a parte conforme Deus ele for falando ao coração. Amém? Capítulo 15, versículo 1. Jesus continuou. Ele diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Algo que me chama a atenção, e aqui a gente começa entrando nessa palavra, que esse filho, ele era o mais novo. Esse filho reconhecia o pai como pai. Ele sabia das suas condições diante do pai, os seus direitos diante do pai. Ainda que o direito ainda não era legal, porque o seu pai não estava morto. Mas ele sabia que ele tinha direito ao que o pai tinha. Esse pai aqui, é Jesus contando, representa o nosso Deus Pai. Esses filhos aqui representam nós, nos dias de hoje, para a gente partir desse entendimento. Só que me chama a atenção, quando esse pai ele vai repartir, o texto diz que ele reparte entre eles. Entre eles. O que a gente precisa entender? Deus Pai não tem filhos prediletos. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos iguais diante de Deus. Quando ele reparte entre eles, com aquele que ficou e com aquele que saiu. Pertencia a eles. Só que muitas vezes nós, irmãos, achamos que Deus ele tem prioridade. Nós achamos que Deus ele abençoa uns mais do que os outros. E isto é uma falta de identidade. Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não faz separação. Você pode entender assim. Só que quando a gente fala de identidade, quando a gente fala de paternidade, uma das nossas maiores dificuldades de enxergar Deus como pai, sabe quem é? É o nosso pai terreno. Porque quando se fala a palavra pai, a primeira associação que nós fizemos é com o nosso pai terreno. Quando te fala pai, a primeira coisa que vem é o seu pai. E à medida que nós nos relacionamos com Deus desse jeito, é à medida que a gente se relacionava com o nosso pai. Muitas vezes somos muito cobrados, muitas vezes somos muito exigidos de nós, muitas vezes faltou amor, faltou carinho, faltou orientação. É assim que a gente enxerga pai. É assim. Enquanto a gente não for tratado na paternidade terrena, a gente não vai conhecer o nosso Deus Pai como realmente Ele é. Muitas vezes nós temos dificuldade de falar com Deus Pai, porque nós tínhamos dificuldade de falar com o Pai biológico. Eu falo porque eu passei por isso. Eu tinha dificuldade no meu tempo de oração, no meu tempo de comunhão, porque eu não tinha diálogo com o meu pai. A referência minha de pai era o meu pai biológico. E escute uma coisa, por mais excelente que o seu pai foi aqui nessa terra, em algum momento ele deixou a desejar.
Em algum momento ele falhou com você. E muitas vezes a gente transfere isso para Deus. E a gente tem essa dificuldade. Talvez o seu pai, ele tratou melhor um irmão do que ele tratou você. Talvez é assim que você enxerga Deus. Deus, ele abençoa o irmão. Olha o irmão, a família, olha a casa, olha o carro, olha o ministério, olha o trabalho, olha isso, olha eu como eu estou. Irmãos, entenda algo, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não diferencia um dos outros. Isso quem faz é o homem. O homem é falho. O homem é caído. Mas isso não é o Deus Pai. Então, quando Deus, ele abençoa a todos da mesma maneira. Ele enxerga a todos da mesma maneira. Todos somos filhos de Deus. Quando ele reparte entre eles. Era para os dois. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Preste atenção aqui. Esse é um dos problemas quando a gente é abençoado fora do tempo. Quando a gente é abençoado sem maturidade. Esse é o resultado. Qual o resultado, irmão? Eu pego tudo que eu recebi e eu vou para longe do Pai. Eu me afasto do Pai. Porque na verdade eu nunca quis o Pai, mas eu quis o que o Pai tinha para me oferecer. Você precisa nessa noite ver qual é a motivação que te traz aqui, qual é a motivação que te faz permanecer. Porque muitas vezes nós somos movidos pelas nossas ambições, pelas nossas vontades, pelos nossos sonhos. E eu não estou dizendo que isso é errado, só que isso jamais pode estar acima do nosso Deus Pai. O texto diz que não muito tempo, não passou muito tempo, ele pegou e foi embora, gastou tudo. 13, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e desperdiçou os seus bens. Irmão, longe do Pai há desperdício, longe do Pai há necessidade. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Esse é o resultado de nos distanciarmos do Pai. Necessidade, fome. Quando nos distanciamos de Deus, irmão, nós atraímos a destruição, a miséria, a necessidade para a nossa vida. Mas foi uma escolha dele. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Então ele escolheu partir. Versículo 15. Por isso foi empregar-se com um daqueles cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens e a alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse é o resultado de estar longe do Pai. A gente passa a desejar o que os porcos comem, a comida dos porcos. E para nós, nos dias de hoje, a gente passa a desejar as coisas lá fora, a comida de lá de fora. A gente passa a desejar, irmãos, as coisas perversas desse mundo. Quando? Quando a gente está longe do Pai. Quando a gente se distancia do Pai, os desejos da carne, os desejos desse mundo começam a tomar conta. Ele desejava comer, mas ninguém lhe dava nada. A gente passa a desejar as coisas perversas desse mundo, irmão. Drogas, bebidas, prostituição. A gente passa a desejar comer
as coisas mais perversas lá fora, quando nós estamos distante de Deus. Que é um parâmetro, quando você começar a desejar muito, irmão, lá fora, quando você começar a desejar muito a vida lá fora, as coisas lá fora, pode ter certeza, você está começando a se distanciar do seu Pai. Você precisa voltar. Você precisa voltar. É uma evidência de que estamos distante de Deus, é quando a nossa carne começa a falar mais alto. Então ele começou a desejar, lembrando que ele era filho. Ele era filho. No 17 diz algo interessante. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Preste atenção. Ele caiu em si, ainda com tempo. Mas ele caiu em si, não por conta própria, porque o Espírito Santo convenceu ele. Porque o homem não tem condição alguma de se arrepender sem o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai ministrar aos nossos corações, só que muitas vezes a gente endurece. Então no momento que ele desejava comer aquela comida dos porcos, ele caiu em si. Disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele lembrou de como era junto do Pai. Ele lembrou de como era estar junto do Pai. E ele diz no 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui que entra o que a gente quer tratar hoje. Irmãos, entenda algo. Independente do que você fez, independente de como você está, você permanece sendo filho. Você permanece sendo filho. Não existe ex-pai, não existe ex-filho. Quando ele volta, você vai ver como o pai dele recebeu. Só que o problema aqui era ele. Ele já não se via mais como: já não sou digno de ser chamado teu filho. E esse é o problema que muitas vezes a gente encontra. Não é porque a gente cai, porque a gente falha, porque a gente peca, que a gente deixa de ser filho. Não. Há uma consequência. E ele passou pela consequência. Passou fome, passou necessidade, caiu em si. Só que quando ele volta arrependido, ele já não se enxergava mais como filho, já não se enxergava mais digno de ser filho. Então entenda, nada que você possa fazer, nada, não tem pecado que você possa cometer que vai tirar a sua filiação em Deus. Mas talvez você possa não se enxergar mais como filho. E aí que entra o problema. Quando nós não nos enxergamos como filho, nós perdemos a identidade. E se nós não somos filhos, nós somos escravos. Era assim que ele se via. Ele se via escravo. Escravo das suas vontades, escravo das suas escolhas. E muitas vezes é assim que a gente está. Até mesmo dentro da igreja, escravo, sem entender que nós somos filhos, que nós temos um pai. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus empregados. Em seguida levantou-se, isso aqui era um ensaio, ele estava ensaiando o que ele iria falar para o seu pai. Então ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. Ou seja, o pai estava esperando. O pai estava esperando o filho caído. O pai estava esperando o filho. É assim, irmão, ele espera por nós. O filho tinha gastado tudo, tinha desprezado, tinha o abandonado, tinha o traído.
O filho tinha desejado a sua morte, porque quando o filho pede a parte da sua herança, é como se ele tivesse um pai vivo, mas que estava morto. Não importa, irmãos, muitas vezes a gente se aproxima de Deus por interesse, mas Deus, ele não muda, ele permanece nos amando da mesma maneira. Talvez você chegou aqui e você não se sente digno de ser chamado filho de Deus. Por muito tempo eu busquei muitas coisas na minha vida, eu busquei cargos, posições, movido por feridas na minha alma. Mas quando eu fui curado e quando eu entendi que a maior posição que um homem pode chegar na vida, escute isso, talvez você possa não entender ou até mesmo desprezar o que eu vou falar. A maior posição que um homem pode chegar na vida é o entendimento de que ele é filho de Deus. É o maior lugar que você pode chegar. Ainda que você pense que é um cargo na sua empresa, ainda que você pense que é uma posição eclesiástica, ainda que você pense que é o sucesso, que é a fama, irmãos, entenda algo: quando um homem entende que ele é filho, irmão, ele entendeu o propósito pelo qual ele foi gerado. E um homem que não tem propósito não tem sentido. Um homem que não tem propósito não é completo. Nós corremos atrás de tantas coisas. Antes de Jesus partir para o seu ministério, Jesus, ele foi afirmado na sua identidade. Quando ele sai do Jordão ainda sem ter feito nenhum milagre, o que o pai diz para ele? O que o pai diz para ele? Este é meu filho, a quem eu amo. Ali foi alicerçado o ministério dele. Ali foi alicerçado o ministério dele. Ali ele estava firmado. Ali ele não precisava de fama, de reconhecimento. Jesus, ele não se inclinou para essas coisas, porque ele entendia que o Pai o amava. Aquela era a estrutura. Por isso que tu vê pessoas crescendo e pessoas caindo ministerialmente em todas as outras áreas. Por quê? Porque a sua identidade está na sua posição, está no seu cargo. Por que tu vê as pessoas tirando a sua vida quando a sua empresa ela quebra? Porque a identidade estava naquela empresa, aquela pessoa não é mais ninguém sem aquela empresa. Porque quando acontece uma separação, muitas vezes o homem ou a mulher vai e tira a sua vida, porque a sua identidade estava naquele relacionamento. Por que isso acontece? Isso acontece, irmãos. Aonde você colocar a sua identidade, irmão, você vai ser roubado, você vai ser tocado. A sua identidade é filho de Deus. Quando você entende isso, irmão, nada mais te rouba, nada mais te toca, nada mais te para. Jesus, ele precisou ser estabelecido na sua identidade para ser quem ele foi aqui nessa terra. Ele precisava entender que o Pai o amava, o Pai o escolhia e o Pai o afirmava. O resto dependia se fosse ser criticado. Irmão, quando você entende que você é filho de Deus, a crítica das pessoas não te afetam, os elogios da pessoa não te ensorbecem, porque você entende que você alcançou o lugar mais alto que você podia alcançar, que é se tornar filho de Deus. Você sabe que você não precisa de um altar, de um microfone, que você não precisa de um crachá, que você não precisa de uma empresa. Você sabe quem você é, você encontrou o seu propósito. Você entende que você foi gerado nele. Fora dele você não tem valor. Foi gerado nele, foi feito nele, a imagem dele. Jesus, Deus, ele fala lá em Gênesis que quando ele fez o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então quando nós somos criados nele, com o propósito de estar nele, permanecer nele. Quando Deus ele vai criar os peixes do mar, o que ele fala? Ele ordena que do mar gerasse os peixes do mar. Quando ele vai gerar as árvores, as plantas, ele fala com a terra para que a terra produzisse, certo? Agora eu te pergunto, toda planta, toda árvore que você tira da terra, o que acontece? Todo peixe que você tira do mar, o que acontece? Morre, irmão. O peixe se debate na terra e a árvore murcha, seca, fora dela. Assim somos nós, longe dele, irmão. Se nós não estivermos nele, nós iremos nos debater. O ser humano sofre, o mundo está como está, porque estão longe de Deus, não estão no seu propósito, não estão nele.
não estão nele. Eu quero que você abra rapidamente comigo, ou não precisa abrir, só bota aqui no telão, Atos 17, 28, olha o que diz em Atos capítulo 17, o versículo é o 28, por gentileza. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É nele, irmão, a nossa vida, a nossa base, a nossa estrutura está nele, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando nós não estamos nele, nós não vivemos, nós sobrevivemos. Nós não nos movemos, nós estamos travados, nós deixamos de existir. Irmãos, entenda nele, no homem. A nossa identidade foi roubada quando o pecado entrou na terra, mas ela foi restabelecida através da vida de Cristo Jesus. Você é filho. Quando você entende que você é filho, você entende que você encontrou o seu propósito de vida. Tudo que Ele fez na terra, tudo que nós viemos de Semana Santa, tudo que Jesus passou na terra foi por um motivo. Ele queria te tornar filho de Deus. Você não precisa mais viver como órfão. Pode voltar para Lucas, capítulo 17. Então, quando aquele filho retorna, ele queria retornar como um órfão. Irmãos, nós vemos que a igreja está cheia de órfãos. Esse é o problema. Uma igreja de órfãos. Irmão, orfandade é uma das piores coisas que pode existir. Orfandade. Aonde tem orfandade é disputa. Porque onde tem orfandade, falta amor. Crianças que foram abandonadas, rejeitadas, abusadas. E é assim que hoje a gente enxerga a igreja muitas vezes espiritualmente. Eu vejo que a igreja já não precisa mais de libertação. Não, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas a igreja precisa de cura. Cura de orfandade. Muitas pessoas foram rejeitadas pelos seus pais. Muitas pessoas foram abusadas, humilhadas, injustiçadas, e estão dentro da igreja. A gente viu aqui o teatro Giovanni Si falando sobre esse tema, cura. Eu vejo que é o que nós mais precisamos nos dias de hoje na igreja brasileira, é de cura da alma, cura do interior. Muitas vezes aquela pessoa está ali, está guardando aquela experiência na sua infância. Entenda algo: o que acontece na infância não fica na infância. Muitas vezes tem um menino ferido dentro de nós, irmãos. Muitas vezes tem um menino ferido dentro de nós. Faltou amor, faltou atenção, faltou cuidado. E isso precisa ser acessado. Isso precisa ser tocado. Ele quer gerar a identidade de filho. Filho pleno. Filho completo. Filho que entende o pai que tem. Que entende que independente de uma estação, de um momento, de uma adversidade, de uma queda, continua sendo filho. Então ele volta no versículo 19, agora o 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E ele ainda estava longe quando o pai o viu, e, movido de compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ou seja, já não se reconhecia mais como filho, já não se via mais como filho, já não tinha mais a sua identidade estabelecida. Na hora de pedir para o pai, ele sabia que ele era filho, mas na hora que ele abandonou, fugiu, caiu, quando ele volta, ele já não se vê mais como filho, mas sim como um servo, um escravo. Isso é roubado quando nós pecamos contra Deus. Muitas vezes nos arrependemos, mas não enxergamos, não entendemos que continuamos sendo filho. Quando Jesus ele foi tentado,
Presta atenção que você vai entender agora o porquê que é tão importante, é uma das coisas mais importantes da sua vida, você entender a sua identidade. Irmãos, é simples, a Bíblia esclarece isso. Quando Jesus ele foi tentado no deserto, irmão, o que ele foi tentado foi na sua identidade. Todas as tentações ele dizia: se tu és filho de Deus, então faz que transforme em pão, então te atira daqui, se tu é filho de Deus. É isso que nós precisamos entender. Jesus, o homem encarnado, o Deus encarnado, ele foi tentado aonde? Na sua identidade. E por que você, por que nós achamos que não é sobre identidade? É sobre identidade. Se você não sabe quem você é em Deus, você não tem destino, você não sabe para onde está indo, você não tem propósito. É a sua identidade que ele quer destruir. Porque se um homem sem identidade é um homem sem propósito, é um homem que não se posiciona, é um homem que não decide, é um homem que não sabe para onde está indo, é um homem que não sabe o que quer. Identidade, se tu és filho de Deus. E Jesus sabia, porque antes de entrar naquele deserto, o pai tinha acabado de dizer para ele quem ele era. E ele entendeu quem ele era. A partir dali, o ministério de Jesus rompeu. Por quê? Porque ele entendeu que é a partir da sua identidade que ele iria construir o seu ministério. É a partir da sua identidade que você vai estabelecer uma família segura, uma família firmada, uma família que ama Jesus, uma família que serve a Deus. É através da sua identidade que você vai se tornar um bom empresário, um homem de Deus. É através da sua identidade que você vai ser bem sucedido, irmão. Aonde está a tua identidade? Certa vez me perguntaram, numa conferência, pergunta estava ali, era para escrever: quem é você? Se perguntasse para você hoje, quem é você? E eu entrei em crise, porque até então, naquele momento, naquela conferência, a minha identidade não estava estabelecida. Eu não sabia que eu escrevi, eu sou pai, me chamo Raí, tenho 30 anos, comecei a escrever, mas quem eu sou, isso não é minha identidade. Isso não é minha identidade. Eu sou um vendedor autônomo, eu sou isso, aquilo, mas irmãos, e se te tomam isso? Eu sou empresário, e se te tomam isso, quem é você? Eu sou um pastor, e se te tomam isso, a igreja quer, quem é você? Quem é você? Eu sou um líder, quem é você? Você é filho de Deus, amado por Deus, escolhido por Deus, antes da fundação do mundo, feito nele, gerado nele, para a glória dele. Esse é você. Mas não basta a gente saber isso na teoria, nós precisamos encarnar isso, viver isso. A partir disso você descansa, porque não vai ser uma pessoa te criticando, não vai ser uma pessoa que deixa de te cumprimentar que você vai se ofender. Por quê? Porque você sabe quem você é. Aquilo que a pessoa fez não fala sobre você, mas fala sobre ela. Nós precisamos nos tornar homens inteiros, homens bem resolvidos, homens que não se importam, que não se abalam, que não se afligem com essas coisas, irmão. Homens bem resolvidos. Homens bem resolvidos, irmão, é homens que entendem a sua identidade. É homens que conhecem o seu pai. Homens bem resolvidos é homens que conhecem o seu pai. Você conhece o seu pai? Você sabe que ainda que você esteja passando por um deserto como Jesus estava, sendo provado como Jesus estava, você sabe que no final das contas Ele vai prover. Porque depois dessa tentação, irmão, o que aconteceu? Os anjos vieram e o serviram. Ele não cedeu à tentação porque ele sabia que ele era filho. Talvez você está aqui nessa noite e você está passando um deserto. Sim, esse deserto o Pai está permitindo. Todo mundo, se não passou, um dia vai passar por um deserto. Mas entrar num deserto com identidade é diferente de entrar num deserto sem identidade. Porque no deserto você vai ser tentado, como Jesus foi tentado. Mas quando a sua identidade está firmada, você sabe que mais cedo ou mais tarde Ele vai te servir. Mas e quando a sua identidade não está nele? Você vai agarrar qualquer tentação, porque você não sabe que o Pai vai suprir suas necessidades. Irmão, entenda, a identidade é uma das coisas mais importantes que você precisa entender.
Quem é você? Quem é o Rafael? Quem é o Fabrício? Quem é o André? Quem somos nós? Nós somos filhos. E filhos não tem acepção. Estar aqui em cima não me torna mais importante que você. O pastor dessa igreja sênior não é mais importante que nós. Ele é filho como nós. Carrega uma responsabilidade, sim, carrega. Mas nessa casa, nessa igreja, ninguém é mais importante que ninguém. Só que isso nós só entendemos quando nós entendemos quem nós somos nele. Por que tu vê pessoas disputando cargos nas igrejas? Disputando posição, disputando liderança? Por que não entendeu quem é em Deus? Porque quando você entende quem você é em Deus, você não se importa, você alcançou o maior lugar, o alto mais alto. Você sabe que a cultura do reino não é sobre disputa, ou sobre estar à frente, ou sobre estar melhor. Não, você sabe que é sobre o reino dos céus. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos conhecer quem Deus é, nosso Pai. Porque à medida que nós conhecemos Ele, nós nos conhecemos. Quando nós conhecemos o Pai revela-se a nós, e nós possamos entender quem nós somos nele. Quando Pedro fala com Jesus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e tu és Pedro. Quando a gente conhece a revelação, quando a gente tem a revelação, a gente passa a conhecer quem nós somos. Então nós vemos que no versículo 21, o filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. 22. Contudo o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vestir nele. Coloque um anel no dedo e calçados nos pés. Traga um novilho gordo e matemo-no. Vamos comemorar e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então comeram e festejaram o seu regresso. Entenda algo: o pai tem pressa. O pai tem pressa, porque o texto diz: contudo o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa. O pai tem pressa em revelar quem você é. Ele chegou sem identidade nenhuma, ele queria se tornar um servo, um escravo do seu pai. Quando ele pecou, ele perdeu a identidade. Quando ele vai até o pai pedir as coisas, ele sabia que ele era filho, ele sabia o seu direito, ele sabia o que ele tinha. Mas quando ele retorna arrependido, sim, porém ele retorna sem identidade. Ele queria voltar como um escravo. E o pai tinha pressa em revelar para ele que ele continuava sendo filho. Traga roupa, traga anel e traga sandália, porque ele tem autoridade nessa casa, ele é meu filho. Quando ele diz: este meu filho estava morto, ele estava perdido, mas ele voltou. Não importa como você chegou aqui nessa noite, não importa o que você fez, você continua sendo filho. E nessa noite ele quer colocar roupas novas, vestes novas, anel, sandália, autoridade sobre a sua vida, para você continuar caminhando agora junto dele, entendendo que o que ele pode te dar não te satisfaz, não te preenche. Esse filho viveu, gastou tudo, e ele entendeu que aquilo não podia preencher o vazio que estava dentro dele. E é isso que nós precisamos entender. Nós falamos sobre o filho que tinha perdido a identidade lá fora. Agora nós vamos falar do filho que não tem identidade dentro. Porque quando começaram a festa, na volta desse filho, o outro filho entra na história, que é o versículo 25. Olha o que diz no versículo 25. Enquanto isso, o filho primogênito, filho mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um de seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta ação e sal. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis mais entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondendo ao seu pai: olhando todos estes anos, olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci a tuas ordens.
Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mataste um novilho gordo para ele. Preste atenção, irmão, esse era o filho que estava na casa, porém não tinha identidade de filho. Ele não tinha identidade de filho, ele não conhecia o pai que ele tinha. O texto diz, no primeiro versículo lá, que a gente leu, diz que quando o pai repartiu entre eles. O pai não deu a parte daquele que saiu. O texto diz, o versículo diz, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Quando o pai repartiu, ele repartiu entre eles, evidenciando assim que o pai, o nosso Deus não faz acepção de pessoa. Porém um saiu, o outro ficou. Mas a verdade é que os dois não tinham identidade. Um perdeu lá fora, o outro não tinha dentro. E é o que a gente vê hoje em dia, muitas pessoas dentro da igreja, mas sem identidade de filho. Quando olha para o outro, olha com um olhar de comparação. Quando olha para o outro, é disputa. Caminha com Deus sem conhecer o Deus Pai. Ele não sabia o pai que ele tinha. Ele não sabia o pai que ele tinha. E ele não tinha relacionamento com o seu irmão. Porque quando ele diz para o pai, ele disse: este teu filho, ele nem reconhece como irmão. Pessoas sem identidade, pessoas que não conhecem o pai, irmão, não tem irmãos, não tem relacionamento. Uma pessoa que na igreja não consegue se relacionar com as outras, ela tem uma crise de identidade, ela não conhece o pai, ela não reconhece os irmãos, ela não caminha com ninguém, ela anda sozinha. Quando some, ninguém sabe dela, mas por quê? Porque ela não entendeu ainda a sua identidade. Muitas vezes está servindo, a sua identidade está no seu serviço. Porque esse filho, quando chega para o pai, ele vai reivindicar isso. Há tanto tempo eu te sirvo, e você não me deste um novilho. Mas quando o pai repartiu, ele repartiu entre eles, era para os dois. Tudo que o pai tinha era dele. A identidade desse filho estava no serviço. E hoje em dia, dentro da igreja, isso não é diferente. Nós fazemos do nosso ministério, do nosso serviço, a nossa identidade. Quantas pessoas que quando tiram o ministério, ou quando deixa de servir, ou quando acontece alguma coisa, a pessoa fica perdida. A pessoa não sabe mais para onde ir, o que fazer, porque a identidade dela estava naquilo ali. Ela era o que ela fazia. Ela era o que ela fazia. Então esse jovem, esse filho que não se reconhecia como filho, e note que ele era o mais velho. O mais velho não sabia que tinha um pai. Nós vemos o mais novo entendendo que ele era filho, porque quando ele chega para o pai e pede a parte dele, ele sabia que era filho. O problema foi quando ele retornou. Quando ele retornou, ele não se reconhecia mais como filho. Mas o filho que permaneceu não entendia que era filho. A sua identidade estava no serviço. Ele diz no 29, olha, porém respondeu ao seu pai: todos esses anos eu tenho te servido e nunca desobedeci a tuas ordens. Legalismo, religiosidade. Tanto tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando porém voltou para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mataste um novilho gordo para ele. O pai lhe disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tinha que festejar a volta desse seu irmão, e alegremos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi. 31, o pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Irmãos, isso daqui é uma das coisas mais tristes de se ler, de se entender, trazendo para nós, pessoas há tanto tempo na casa do pai, sem conhecer o pai. São pessoas sem identidade. A gente precisa se atentar para isso. Essa parábola ele deixou para nós entender que há pessoas que estão há tanto tempo na casa do pai, que faz do seu ministério, do seu serviço, a sua identidade, mas não tem um relacionamento com o seu
Pai. O Pai diz: há tanto tempo tu está comigo, Ele diz. O Pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas a pergunta é para nós essa noite: será que isso é uma verdade para nós? Será que o que o Pai tem é meu? Será que eu tenho desfrutado do que o Pai tem para mim? Se eu não tenho, é porque o problema está na minha identidade. É porque ainda eu não conheci o Deus Pai. E por muitos anos da minha vida eu vivi assim, estando na igreja, tendo identidade no serviço, no fazer, conhecendo Deus. Mas há uma diferença entre conhecer Deus e conhecer o Deus Pai. Ele quer se revelar para nós como Pai, irmãos, porque quando a gente conhece o Deus Pai, tudo muda. Parece simples o que eu estou falando, porque o que eu estou falando muitas vezes eu ouvi outras pessoas falando, só que eu não entendia como assim, Deus Pai, mas eu precisei ser curado com o meu pai biológico, no meu relacionamento com Ele, no que eu tinha vivido com Ele, para que eu entendesse que o Deus Pai é diferente. Você chegou aqui, você tem uma referência de pai, o seu pai biológico, e por mais bom e maravilhoso que Ele foi com você, Ele deixou a desejar. E você transfere isso para o Deus Pai. Só que Ele quer acessar esses lugares. Ele quer curar essas feridas. Talvez você foi abandonado. Talvez quando você cresceu teve disputa. O seu pai e a sua mãe deram mais atenção ao seu irmão, à sua irmã. Talvez eles foram mais mimados, mais amados, foram escolhidos, não sei. Mas Deus, Ele quer acessar esse lugar, paternidade bem resolvida. Deus, Ele quer trazer paternidade bem resolvida, para que nós nos tornamos homens inteiros, homens completos, homens que entendem o Pai. Quando você resolve a paternidade, você resolve a metade dos seus problemas. Posso te afirmar isso, a vida fica mais leve. Eu me importava muito com esse negócio de, o fulano me cumprimentou, não me cumprimentou. Sim, me doía, me machucava, por quê? Porque tinha uma ferida dentro de mim de rejeição. Eu fui rejeitado na infância. Então eu carreguei isso pro resto da minha vida. Quando uma pessoa não me cumprimentava, o que gerava o gatilho dentro de mim? Estou sendo rejeitado. E é isso que Deus, Ele quer acessar. Talvez você carrega isso. Talvez você se importa com a opinião dos outros, porque ainda você precisa ser curado. Você precisa ser acessado. Você foi liberto, mas precisa ser curado. Quando Deus começou a tratar sobre cura interior comigo, Deus me deu uma revelação sobre o povo do Egito. Quando Deus, Ele tira aquele povo do Egito, o que acontece? Deus libertou o povo do Egito, certo? Certo? Deus tinha o que para eles? Uma terra prometida, estava preparada por Deus. Só que porém eles não entenderam que ao caminhar por essa terra, ao tempo de chegar nessa terra prometida, Deus tinha um tempo de processo para eles. Deus queria curar eles. Deus queria acessar eles. Por quê, irmãos? Porque o que eles viveram naquele Egito, irmãos, lá eles foram abusados, lá eles foram injustiçados, lá eles foram agredidos. E ao entrar nessa terra que Deus tinha para eles, eles iriam contaminar aquela terra, eles iriam prejudicar aquela terra. Ou seja, o tempo que eles passavam ali era um tempo de cura, de restauração, era um processo que Deus tinha. Porém o tempo passou e eles não entenderam o que Deus queria fazer neles. E boa parte não entrou, para não dizer todos, porque não entenderam. Irmãos, entenda algo. Se você não entender a estação que você se encontra, se você não entender o processo, se você não entender que Deus, Ele quer curar, você não vai acessar o que Ele tem para você. Você vai infamar a terra. Você não pode acessar coisas da parte de Deus sem maturidade, sem identidade, porque são elas que vão te dar a estabilidade para vencer os dias mal, para vencer as adversidades, porque você sabe quem te chamou, quem te escolheu, você sabe que você é filho, você sabe que Ele está no controle, que é só um tempo, é só um processo, mas você não tem identidade, você não sei quem me chamou, você não sei se fui chamado, se fui escolhido, não sei, se é coisa da minha cabeça, eu vou botar tudo a perder. Identidade. Filho de Deus, Ele te chamou, Ele tem o melhor para você. Os pensamentos dele são pensamentos de paz. Você já foi liberto,
Você saiu lá do mundo, você saiu do Egito. Aonde eu estou agora, irmão? Agora é tempo de caminhar. Caminhar para onde? Para aquilo que Ele te prometeu. Mas eu vou chegar, se eu entender que eu preciso ser acessado. Homem carrega essa dureza. Homem carrega isso, e é tempo de quebrar isso entre nós. Lá fora tudo bem. É tempo de a gente entender, irmãos, que a gente precisa, se possível, se for necessário, chorar, se arrepender, voltar lá atrás, voltar às origens, entender, irmão. Você precisa liberar perdão para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para sua tia. Não sei quem abusou, quem falou, quem agrediu, mas precisa resolver as demandas lá atrás. Não é possível avançar sem resolver as coisas lá atrás. E o problema é que muitas vezes a gente acha que está resolvido. A gente acha que está resolvido. Eu achava que estava resolvido com meu pai. Eu achava que o meu relacionamento com meu pai estava resolvido. Eu falei de Jesus, eu levei Jesus para ele antes dele morrer. Sim, nunca carreguei nada com relação a ele. Mas o sistema de proteção do ser humano, porque quando a gente vive traumas na nossa vida, há um sistema de defesa que leva para o subconsciente, para o inconsciente, para a gente não ficar relembrando, revivendo aquelas memórias que nos fizeram sofrer, doer. Então muita coisa estava ali. Em madrugadas, em momentos de oração, Deus foi trazendo tudo, momentos, palavras que foram lançadas sobre a minha vida de maldição, agressão, tudo foi trazendo, e ali, mesmo Ele estando na glória, porque eu creio que Ele foi, eu fui liberando perdão, porque eu carregava aquilo ali comigo. Irmãos, entenda, você não vai conseguir seguir, você não vai conseguir avançar. Ser curado da paternidade biológica tem me tornado um pai melhor, porque eu carreguei muitas coisas que eu vivi com o meu pai. Então eu estava transferindo para o meu filho, replicando nos meus filhos. Como marido, eu fui casado 13 anos antes de perder minha esposa, mas muita coisa como homem, como marido, eu fui para minha esposa o que eu vi o meu pai e o meu padrasto ser para minha mãe. Irmãos, entenda, se você não for curado, você não vai conseguir ser um marido novo. Talvez a maneira que você trata a sua esposa hoje é a maneira que você viu o seu pai, o seu padrasto, ou quem foi que você conviveu na infância. Você vai replicar, seja na ignorância, seja nas palavras, seja na truculência, seja verbal, você vai. Então no processo eu comecei a enxergar e entender, cara, eu estou falando como meu pai, cara, eu estou agindo como meu pai. Eu já falei aqui, eu fui viciado por longos anos na pornografia. Por quê? Por causa do meu pai. O meu pai me colocou num sofá diante de uma tela, e ali ele me apresentou a pornografia, entrou através da vida dele, e depois foi alimentada através da vida do meu padrasto. Quem são essas pessoas? Referências para mim. Eles são os homens referência. Eu cresci vendo eles, eu vivi vendo eles. O que eu vou fazer? Mas eu aceitei Jesus, amém. Vai para a glória, vai. Mas você precisa ser curado, senão você vai continuar sendo esse mesmo homem. Não basta entrar pela porta da igreja, carregar uma Bíblia, levantar a mão, cantar um louvor. Não, irmãos, isso, a salvação está garantida, tá? Mas se você quer se tornar um novo homem, você vai ter que passar por um processo de cura, liberar perdão, acessar esses lugares, ser restaurado, deixar Deus entrar. Caso contrário, você vai continuar sendo o mesmo marido. Eu falo com propriedade, eu vivi isso. Eu não entendia, até então não sabia como. Eu não quero ser assim, eu não quero fazer isso, mas automaticamente acontecia. Por quê? Porque eu fui marcado, eu fui ferido. E quem é ferido, fere. Quem é curado, cura. E é o que Deus ele quer fazer. Um filho estava perdido fora. Saiu e não reconhecia que era filho. O outro estava perdido dentro. Quem é você, irmão? Quem é você nessa história? Quem é você? Quem é você nessa história? Você sabe quem é Deus Pai? Você sabe quem é Deus Pai? Deus Pai é tudo, irmão. Deus Pai é tudo. Deus Pai é tudo. Deus Pai é tudo. Deus Pai é tudo.
tudo. Nele tem segurança, nele tem refúgio, nele tem descanso, nele tem provisão. Nele, é nele. Como nós vimos em Atos, nele nós andamos, vivemos. É nele que está a nossa vida. O ser humano foi criado com um propósito: estar em Deus. Fora de Deus, esquece. Nós perdemos o valor, nós perdemos o sentido, nós perdemos a alegria, nós perdemos a felicidade. Por que o ser humano vive buscando nas drogas, na bebida, na prostituição? Por que ele vive? Porque aqui dentro tem um buraco. Feito por quem, irmão? Pelo próprio Deus. Só cabe Ele aqui. Só cabe Deus aqui, ó. Só que muitas vezes nós achamos que uma festa, drogas, bebidas, prostituição irão ocupar esse espaço. Irão ocupar, e continuamos vazio, e passam os dias, e passam os anos, e a gente continua correndo atrás de coisas para preencher esse lugar. Só que não vai acontecer, porque nós somos criados nele. Façamos o homem a nossa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, semelhança. Saímos dele e morremos, como as árvores, como as plantas saem da terra, morrem, como os peixes saem do mar. Foi criado com propósito. Se não tiver no lugar certo, não tem propósito. Não tem propósito, não tem validade, não tem importância. É assim que a gente enxerga homens hoje: homens sem propósito, homens sem importância, homens sem destino, homens sem saber o que fazer, homens que não gerem bem o casamento, a família, os filhos. Por quê? Porque estão fora do lugar. Você precisa voltar para o lugar de origem. E o lugar de origem é nele, filho dele, vivendo nele, por ele e para ele. Aí você se torna um homem, à semelhança de Deus. O seu maior propósito é esse: é por onde passar, revelar a glória de Deus. Como nós vimos no rio passado, Eliseu, quando passava, aquele casal olhava e dizia: certamente esse homem é um santo homem de Deus. Ou seja, irmão, por onde você vai passar, as pessoas vão ver você. As pessoas vão ver você e não vão enxergar você, vão enxergar a glória de Deus. É santo, é santidade. Aquele homem transmite presença. Quando as pessoas precisarem de alguma coisa, vão procurar quem? Você. Porque aquela mulher, quando estava com um problema com o seu filho, ela foi atrás de quem? Atrás de alguém que revelava a glória de Deus. Então entenda, irmãos, nós fomos criados com um propósito. Você não vai conseguir ser melhor fora dele, sem ele, longe dele. Ah, mas eu estou dentro da igreja, irmão. Não é o suficiente. Não é o suficiente. É boa parte, é uma boa etapa, mas não é o suficiente. Tem homens que não abrem o coração, tem homens que não se permitem ser acessados, serem tocados, serem restaurados. Deus, Ele quer nos acessar. Deus, Ele quer mudar a nossa história. Talvez, eu não sei aonde está a sua identidade. Eu não sei, mas o Espírito Santo nessa noite vai te revelar aonde está a sua identidade. Aonde está a sua identidade? O que você imagina agora assim, ó? O que você, se você perdesse hoje, você sente que você perdeu a sua vida? Homens tiram a vida quando perdem a esposa. Por quê? Porque a identidade estava nela. Homens tiram a vida quando perdem a empresa ou o emprego. Por quê? Porque a identidade estava naquilo, Não, irmãos, a sua identidade está nele. Independente do que você perca. Jó, ele só não tirou sua vida porque ele sabia que a identidade estava no Pai, em Deus, nele. Porque ele perdeu tudo. Mas na verdade ele não tinha perdido nada, porque o tudo dele era Deus. O que é tudo para você? Talvez você ache que você precisa de algo, mas na verdade, irmãos, Ele é suficiente. Ele é único, Ele diz: eu sou único e suficiente, Salvador. A gente tem essa dificuldade de entender. A gente vive correndo atrás de coisas, atrás de pessoas, atrás de negócios, como se isso pudesse preencher um vazio existencial que há dentro de nós. A maior crise do ser humano é essa, é crise existencial. As pessoas não entenderam ainda que há um propósito, e esse propósito é estar nele. Nele quem? Nele Pai. Deus Pai. A partir daí as outras coisas se estabelecem.
A partir daí nós formamos família. A partir daí nós servimos. A partir daí nós montamos negócio. A partir daí nós vamos subindo. Mas a partir da onde? Este é meu filho, a quem eu me comprazo. Esse é meu filho, a quem eu amo. Esse é o alicerce para você, homem. Homem ser marido, homem ser um bom pai. O alicerce é entender que você é filho, antes de ser um pastor, antes de ser um líder. Porque quando você perder tudo, quando a sua igreja começar a desvaziar, quando o seu ministério não dá mais certo, você entende que você continua sendo filho. Você não perdeu nada, porque não era sobre você, não era o que você fez, não foi você que moveu multidões, não foi você que fez acontecer, nunca foi e nunca será sobre nós. O ser humano é isso, é triste. Ele coloca a identidade nas coisas. Ele valoriza a cultura, ele valoriza a posse, seguidores, fama. E quando ele começa a perder, então ele começa a se mover, ele começa a ele fazer com que as coisas dê certo, achando que é sobre ele. Isso a gente vê, irmão. Tem lá fora, mas a gente pode usar o nosso contexto. Quando ele começa a usar de estratégias humanas, porque a sua identidade está sendo ferida, porque estava no negócio. A igreja começa a esvaziar, começa a fazer coisa de louco, campanha. Por quê? Porque a identidade estava na igreja, estava no público. Começou a esvaziar, ele começa a inventar a roda. Por quê? Porque ele está perdendo a identidade dele. Quando a gente está com a identidade nele, a gente está bem resolvido. Independente se vem gente no culto ou não, você entende que você continua sendo filho. Se fecha a igreja, você entende que você continua sendo filho. Se você é desempregado, você entende que você continua sendo filho, porque ele vai suprir, ele vai fazer acontecer, as coisas vão dar certa, porque ele é pai, é só um deserto, e depois do deserto ele envia os anjos te servem. Mas você precisa entender que você é filho. Toda orfandade hoje vai cair por terra. Orfandade é medo de passar necessidade. Irmão, se você tem medo de passar necessidade, você carrega um espírito de orfandade. Porque quem tem um Deus Pai sabe que Ele nunca vai te desamparar. Toda escassez é síndrome de orfandade. Porque você tem medo. Se você tem medo de algo é porque você não conheceu o Pai. Porque se você tem um Pai, você sabe que independente da circunstância, Ele vai te servir. Filho, está tanto tempo comigo aqui. Está tanto tempo. Isso aqui grita, irmão. Isso aqui me constrangeu, isso aqui me escandalizou. O pai disse, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Entenda isso. Entenda isso, nosso Deus é um Deus de miséria, é um Deus de escassez, é um Deus de necessidade, é um Deus que perde guerra, é um Deus que é derrotado nunca, irmão. E se o filho entende que tem um pai assim, o pai representa segurança. Se você não tem segurança, você não conheceu o Deus Pai. Porque o pai, um dos objetivos do pai é passar para o seu filho segurança. O meu pai vai me prover. Pergunta se meus filhos têm medo de passar necessidade. Já me perguntaram algum dia sobre fome, sobre necessidade? Nunca. Porque eles sabem o pai que eles têm. Você da mesma maneira. Quando você conhece o Pai, você descansa, porque você sabe o Pai que você tem. Eu tenho um Pai. Ah, mas é crise no Brasil, mas isso, eu tenho um Pai. Pode vir, vai vir, posso me apertar? Vai, mas Ele vai suprir, Ele vai enviar. Ah, mas é o deserto que eu estou passando? Sim, mas Ele vai enviar os anjos para te servir. Entenda, irmãos, identidade. Talvez Deus ele começou a fazer algo nessa noite. Talvez Deus ele já vem construindo. Ou talvez Deus ele vai completar nessa noite. Eu não sei. Cada um sabe a medida que Deus tem ministrado. Mas entenda uma coisa. Você precisa atentar sobre esse tema. Identidade. Identidade. Porque filhos maduros acessam coisas que o pai tem. Lá em Romanos diz. Quando a gente é menor, quando a gente é imaturo, a gente fica sob os cuidados de um tutor. Mas quando a gente se torna maduro, a gente acessa. Esse daqui acessou antes do tempo. A gente viu o que deu. Deus ele quer te amadurecer. Deus ele quer te aperfeiçoar. Deus ele quer te levar para outro nível. Deus ele quer fazer você avançar. Mas você precisa deixar Deus te acessar nessa noite. Identidade filho. Talvez você saiu lá fora e você voltou e você não se vê mais como filho, mas Ele te recebe com vestes novas, com um anel e
com sandália, Ele te recebe do mesmo jeito. Ele continua te amando da mesma maneira que Ele amou os que ficaram. Se uma ovelha se perde, Ele deixa as 99 em segurança e vai buscar aquela que se afastou. Se a dracma está perdida dentro da casa, o que nós temos que fazer? Limpar, organizar, para que a gente possa ser encontrado. Talvez você chegou aqui e você precisa limpar o seu coração, você precisa liberar perdão para o seu pai, para a sua mãe, para o seu padrasto, para a sua tia. Sim, por quê? Porque eles fizeram o que eles não sabiam. O que Jesus falava? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Irmão, teu pai não sabia o que fazia, assim como o meu, a tua mãe. Irmãos, eles não conheciam o nosso Deus Pai. Irmãos, nós vivemos num mundo caído. O ser humano é caído. Tudo que você viveu foi consequência de um mundo caído. Você foi vítima. Não é para você se vitimizar, mas o seu pai foi vítima também. De quem, irmão? Do mundo caído. Todos nós fomos vítimas de um mundo caído, mas não para nos vitimizar, porque Jesus, Ele veio. Então, quando a gente entende que a gente precisa liberar perdão, uma das coisas que vai mais impedir as pessoas de acessar a eternidade é essa. Muitos falam que existe só um pecado que não é perdoado. Eu me arrisco a dizer que tem dois, porque o segundo é quando eu não perdoo, o texto diz que eu não sou perdoado, e se eu não sou perdoado, eu não tenho acesso à eternidade. Irmãos, entenda, você precisa liberar perdão, porque senão você vai continuar travado, prostrado, paralisado, amarrado. Uma das coisas que mais Satanás usa para prevalecer, não falo sobre as pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo já estão perdidas, mas dentro de casa, da igreja, é não liberar perdão. Deus sabe, você foi ferido, você foi injustiçado, abusado, você foi agredido. Deus sabe, Deus estava lá, Deus viu. O que nós temos? Liberar perdão. Talvez você vai precisar procurar alguém, talvez vai ser difícil para você, mas o destino da sua vida passa por isso. Você vai procurar alguém, liberar perdão. Talvez você vai precisar, mas já faleceu. Libere perdão igual. O seu coração precisa ser liberado. Você carrega isso, você carrega opressão, você dá brecha para o inimigo entrar na sua vida. Irmãos, isso que Deus está tratando essa noite tem o poder de mudar o teu destino. Entenda com seriedade, mudar o teu destino. Talvez você caminhou, você caminha na vida, e você olha e você entende que você está sempre no mesmo lugar. Eu falo porque eu me vi assim. Poxa, cara, eu estou sempre caindo no mesmo pecado. Poxa, cara, eu estou sempre aqui. Cara, eu passo um tempo bem, eu volto para o mesmo lugar. O que era isso? Eu estava com a vida travada, oprimido, com feridas na minha alma que precisavam ser acessadas. Se você se encontra assim nessa noite, você precisa resolver algumas coisas. O seu maior problema não está aqui fora, irmão. Tenho certeza, o seu maior problema não é a sua esposa, os seus filhos, não é o seu patrão, não é a sua igreja, não é o seu pastor, não é o seu líder. O seu maior problema está aqui dentro. O seu maior problema está aqui dentro. Desde a nossa infância é como se a gente, antes de construir esse prédio aqui, eles fizeram escavação. Foi feito escavação, o irmão aqui entende, o pastor entende. Foi feito escavação, como é que chama? Sapata? Estrutura para baixo. Irmãos, a nossa infância é isso. A nossa infância é a nossa estrutura de quem nós somos hoje. Uma casa, se não tiver uma estrutura bem estruturada, ela vai rachar, ela vai dar problema. Por quê? Porque ela foi danificada desde o início. E muitas vezes a nossa estrutura está danificada lá no nosso passado. Talvez você não se lembra mais, como teu pai falou contigo, aquela palavra, quando ele te comparou com teu irmão, com a tua irmã, quando ele te deixou, não quis te levar para um passeio, não sei. Eu estou falando coisas aleatórias, mas Deus sabe. Deus, Ele está falando para você. Você carrega alguma coisa com relação ao seu pai, que você vivenciou, e você carrega. Deus, Ele quer acessar isso. Ele quer acessar esse lugar. Em nome de Jesus, o destino da sua vida passa por isso. Nós vamos orar agora. Eu só te peço uma coisa.
Não feche o seu coração. Feche os olhos, se coloque de pé. Feche os olhos e Ele vai te trazer a memória. Irmãos, Ele quer mudar o teu destino. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Espírito Santo. Ah, que vontade de andar pro jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Andei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade, Espírito Santo. que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de andar no jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, e em trevas troquei os meus dias. Ah, que vontade, É tempo de voltar. voltar contigo, Voltar às origens. Voltar às origens. Voltar às origens quando Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Santo, Santo. E te adorar. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que Sim, Senhor. vontade, É verdade. que vontade Em nome de de Jesus. andar no jardim Espírito Santo de Deus, traga. da Em inocência. nome de Jesus. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Pai, Ah, que vontade, nós queremos voltar. Voltar ao jardim, voltar à inocência. pelo jardim. Voltar, Senhor amado, ao entendimento de que nós somos filhos. Que o Senhor não tem filhos prediletos, que o Senhor não faz acepções entre os filhos. Pai, nessa noite aqui nós estamos e queremos voltar às origens. Talvez há coisas que precisamos resolver, coisas que precisam ser acessadas por Ti nessa noite. Talvez foi a falta de um olhar, talvez te faltou um abraço, te faltou um beijo, talvez te faltou o cuidado, talvez te faltou validação, acolhimento, proteção. Talvez você ainda na infância se sentiu injustiçado, abandonado, desprezado pelo seu pai. Mas Ele não muda contigo. O nosso Deus é Pai. É tempo de voltar. Anda contigo pelo jardim, na viração do dia, tocar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra Aleluia. e te adorar. Ah, que saudade Sim, saudade. era ti.
pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Pai, nós estamos aqui nessa noite para liberar perdão. Esse é o teu momento agora com Deus, com o Espírito Santo. Você sabe do que Deus está falando. Você sabe onde Deus quer tratar, o que Deus quer tocar. Ainda que seja difícil, não é um sentimento liberar perdão, não é um sentimento, mas é um posicionamento, é uma escolha. Você sabe do que Deus falou com você nessa noite. É tempo de liberar. Libere seu coração, libere a sua vida. Você vai ver, ela vai se tornar mais leve, mais suave. Você vai se tornar mais inteiro. É tempo, é tempo, é tempo, é novo tempo. É tempo de entender que você é filho, que independente do que fizeram com você, não define a sua identidade, não define quem você é. É tempo de acessar a sua filiação. É tempo de deixar a orfandade. Ah, Espírito Santo, ralamala, sere, anda lá, lá, e anda lá, 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 que vontade de andar contigo é tempo de voltar a andar com pelo Ele. jardim, Vem, 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 na vem. viração Ele te dos chama. dias, tocar em tuas mãos Espírito e Santo. voar Espírito Santo, pela cura. imensidão da Cura, cura, terra cura, cura, cura. e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, tocar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. De andar Talvez você sente saudade do seu pai biológico. pelo jardim, Talvez você sente saudade de um na abraço. viração do dia, Talvez você sente falta de ser escolhido, de ser amado, de ser visto. e voar Mas você tem um pai que te ama, que te quer, que te pela escolhe. imensidão da terra e te Aleluia. adorar. Era lava sorianda, Que lava. vontade Ah, de Espírito de andar Deus, contigo Espírito de vida, Espírito Santo. pelo jardim, Filho, filho, filho. viração dos Você é dias, filho, você carrega essa autoridade. tocar Oh, em nessa noite Ele coloca tuas vestes mãos novas. Nesta noite Ele coloca um anel de autoridade e sandálias. Você é identificado nessa noite como filho. Os seus pecados, aonde você andou, não define quem você é. Você pertence a Ele, você é dele. Você foi criado para Ele, por Ele, para a glória dele. É tempo de acessar, é tempo de tomar posse, é tempo de viver o que Ele tem como homem, como filho. Ah, não há lugar maior para se estar. Um lugar de filiação. Espírito de Deus, libera a graça, a certeza de que esse homem é filho. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. O Espírito Santo te convence, o Espírito Santo te conduz nessa noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós estamos aqui nessa noite. Talvez você precisa voltar. Nós vamos orar nessa noite. Talvez por algum motivo você escolheu, não entendeu, decidiu, e isso te levou para longe de Deus. Mas é o tempo de Deus para você nessa noite. Você entende a revelação, o que você fez, onde você andou. E ainda que até mesmo dentro da igreja você perdeu esse entendimento ou nunca conheceu quem você é, mas é uma noite de escolher, de decidir, de se posicionar como filhos de Deus. Nós vamos orar.
E que não fique somente na teoria, mas que você assuma essa posição, essa identidade de filho. Repita comigo: Pai, talvez por algum motivo, escolha ou decisão, eu me afastei, ainda estando dentro da tua casa. Nessa noite, eu entendo quem eu sou em ti. Eu sou filho. Eu me arrependo de todos os meus pecados, falhas, erros que me levaram para longe de ti. Mas hoje eu entendo que não roubaram a minha identidade, pois o que eu faço, tenho ou possuo não definem minha identidade. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque nós entendemos quem nós somos em ti. Nós somos filhos. Independente da conta bancária, independente do sucesso ministerial, independente do carro, da casa, independente de tudo, diante dos olhos do Pai, nós somos todos iguais. E quando nós entendemos isso, nós descansamos. Nós entendemos o nosso lugar, o nosso espaço, a nossa posição. Quando a gente vê um irmão indo bem, se dando bem, nós não somos afetados por inveja, por orgulho, por disputa, porque nós entendemos que nós somos filhos iguais, nós temos um lugar, nós temos um espaço, nós somos pertencentes a Ele. Senhor, traz sobre essa igreja, não somente sobre homens, uma igreja que entende que é filho. Em nome do Senhor Jesus, agora eu convido os homens que estão aqui neste lugar a interceder por essa igreja, a interceder por essa comunidade. Pai, nós oramos agora por Lagoinha, Porto Alegre Perimetral, que no dia de amanhã vai entrar em uma outra estação, Senhor amado, onde nós estaremos tendo cultos pela manhã. Nós queremos consagrar a Ti essa nova estação, esse novo tempo. Pai, nós oramos para que o Senhor acrescente este lugar filhos de Deus, homens e mulheres que entendem quem são. Nós oramos por esse lugar, Pai. Nós oramos por essa casa. Nós oramos por pessoas que são, Senhor amado, tomadas pelo amor, pessoas que caminham junto. Nós oramos pelo crescimento, pela expansão dessa igreja. Nós, como homens, assumimos a responsabilidade que temos nesse lugar. Pai, nós declaramos Lagoinha, Porto Alegre Perimetral, um romper do Senhor, um avanço do Senhor. Pai, levanta aqui pessoas para liderar, homens e mulheres comprometidos com o reino, com o amor ao próximo, com o evangelho. Levanta aqui pessoas maduras, gera aqui filhos e filhas que entendem quem são em Ti. Pai, leva essa igreja à maturidade. Nós declaramos sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade, o tempo do Senhor, os céus abertos, esse novo tempo para a glória de Deus. Pai, nós declaramos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre o nosso casamento, a bênção do Senhor, o romper do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós apresentamos diante de Ti, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor é. Nós Te agradecemos pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode nos dar. Nós não queremos ser filhos interesseiros, ainda que sabemos que temos um Pai, que tudo que é do Pai é nosso. Entenda, tudo que é de Deus, Pai, é seu. Pai, nós Te agradecemos por essa noite. Nós Te agradecemos por cada voluntário. Nós Te agradecemos por cada voluntário que nessa noite serviu. Nós Te agradecemos por cada pessoa que se empenhou, tanto no culto Shine das mulheres, que esteve servindo, amando, adorando, pregando, ministrando. Nós Te agradecemos por essa igreja.
Nós te agradecemos por todos aqueles que se colocaram à disposição. Pai, ensina-nos a ser igreja, ensina-nos a andar em comunidade, ensina-nos a andar como família, ensina-nos, Senhor amado, a glorificar o Senhor na nossa comunidade, amar o Senhor, transparecer o Senhor, revelar, transbordar o Senhor. Ensina-nos, Senhor, porque nós carecemos de aprender contigo, Pai. Pai, nós te agradecemos por tudo que nós temos vivido e ainda iremos viver na nossa igreja, em o nome do Senhor Jesus, nós te honramos. Aplauda o Senhor bem forte, para a glória de Deus. Aleluias. Pode se sentar, por gentileza, vou ser breve, nós já vamos ter o nosso tempo de comunhão. Gostaria de perguntar ao pastor: pastor, quer dar alguma palavra, tem algum recado, alguma coisa que o senhor quer frisar? Amém? Vamos ter um encontro com Deus. Vai aparecer ali, não? Não? Encontro com Deus, 26, 27 e 28. Irmãos, uma coisa que eu tenho para falar, para quem não foi, eu já fui e posso falar isso. Pensa em algo que você vai avançar, amadurecer 3 dias. Vai parecer que você avançou 3 anos. Isso eu posso te afirmar. Você amadurece muita coisa. Lá no encontro com Deus, você vai tratar exatamente sobre temas como esse que a gente tratou. A gente vai ser acessado. É tremendo. Não posso falar muito, mas uma coisa eu digo: 3 dias na sua vida vai ser como se você tivesse avançado 3 anos na sua caminhada com Cristo. Imperdível. Mais informação, depois você pode procurar o André, pode procurar eu, pode procurar o pastor. É imperdível. Dia 26, 27, 28 do mês 6. A gente sai da igreja no final da tarde de sexta-feira, passamos o final da tarde lá já, dormimos lá, tem alimentação lá, sábado o dia todo lá, domingo o dia todo lá, no final da tarde nós retornamos para a igreja. É imperdível, uma das coisas mais loucas que eu já vivi na minha vida. Falavam para mim, eu não entendia, ficava meio assim. Quando eu fui, o negócio é louco. Vá. Eu não dou uma sugestão, eu te falo, te dou uma ordem: vá que você vai ver a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, todas as áreas da sua vida. É 3 dias de profundidade. É só o que eu posso falar, senão daqui a pouco eu começo a falar demais. Amém? Tem mais algum recado? Culto amanhã às 10. Amanhã começa uma nova estação para nós, irmãos. Um novo tempo. Dirigido, guiado, conduzido, apontado por Deus. Nós cremos, sim, que nós vamos viver grandes coisas. A partir de amanhã, culto às 10 da manhã e culto às 17, né? Eu sempre me esqueço, é 17? Às 19, 17 é 5, falei errado. Às 19 horas, vai termos 2 cultos ao domingo. Talvez, não sei como é que você é de horário, mas divulgue, fale para as pessoas. Talvez você conhece alguém que não gosta muito de culto à noite. Fala para o seu familiar, tem culto pela manhã. A partir de amanhã, culto pela manhã, imperdível. O culto vai começar às 10, vai terminar às 11h30, é o que o pastor tem falado, para não prender você aqui, para liberar para o almoço em casa. Deixe tudo preparado, adiante. É benção. Eu particularmente caminhei muitos anos da minha vida, culto pela manhã. Mudou isso quando eu fui para Lagoinha. Não sei, estou pensando, acho que eu vou migrar para de manhã, porque eu sou apaixonado. De manhã tu já vem em jejum, tu já vem derretendo, e depois tu tem o dia livre. Mas também aprendi a gostar da noite. Culto na noite, né? Em nome de Jesus. Então, irmão, tá aí, você que escolhe, sua família escolhe, mas divulgue. 2 cultos então a partir de domingo, em nome do Senhor Jesus. Tem recado? Não tem recado, é isso? Amém. Irmão, foi uma honra, foi um prazer. Entenda que você pertence a esse lugar é a casa de Deus, é a casa do seu Pai. Aqui você é filho. Nós amamos ter você aqui. Para nós é um prazer, uma honra servir vocês, estar com vocês, em nome de Jesus. Agora nós vamos ter o nosso tempo de comunhão ali. Todos ficam, se possível, em nome de Jesus. Vamos participar, vamos conversar, vamos interagir. Em nome de Jesus. É vida, isso é ser igreja, é comunhão, conexão, trocar experiências, que Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Vamos colocar de pé, abençoar a nossa ida para casa, mas lembrando que nós temos o nosso tempo de comunhão.
Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse culto, por tudo que o Senhor liberou neste lugar. Pai, nós pedimos que o Senhor nos conduza, Senhor amado, depois da nossa comunhão em casa, paz e segurança, que a gente possa derramar tudo que recebemos do Senhor nessa noite, sobre a nossa esposa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Consagra a comunhão e tudo aquilo que a gente vai estar, Senhor amado, participando em comunhão, conversas, diálogos, risadas, que o Senhor traga um ambiente sadio, em nome de Jesus, saudável, para que a gente possa desfrutar da tua presença em um momento de comunhão, em uma mesa. Nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Conduza-nos, em nome de Jesus, debaixo da tua graça, da tua provisão. Amém. Graças a Deus. Amém. Só se dirigir ali, o pessoal vai estar atendendo. Glória a Deus. Aleluia. O pessoal vai estar servindo vocês ali. Nós já estamos indo para ali, tá bom?